a gente precisa determinar o que é o fascismo, né? Não tem como a gente fazer toda essa discussão sem dizer o que é o fascismo. Pois bem, o fascismo, como eu disse antes, ele é a extrema-direita. O fascismo é a extrema-direita. Toda a extrema-direita é fascismo. Bom, então vamos entender o seguinte, o que é a direita? O que é a direita? Galera, direita é o capitalismo. A direita é o capitalismo. A direita é o que defende o capitalismo, tá? A extrema-direita é mais capitalismo. É o capitalismo levado às suas últimas consequências. Se vocês quiserem definir de maneira mais sintética possível o que é o fascismo, é isso. Essa é a determinação mais simples, mais estruturante do conjunto de determinações que a gente pode encontrar no fascismo. A mais determinante é essa. O fascismo é a extrema-direita. A direita é o capitalismo e, portanto, o fascismo é mais capitalismo. É o capitalismo levado às suas últimas consequências. Tá? O fascismo é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Porque se você tenta determinar o que é fascismo de outra forma, sem pensar na sua razão mais estruturante, você faz necessariamente um olhar liberal sobre o fascismo. Se você pegar um livro didático de história, se você pegar um texto liberal tentando dizer o que é o fascismo, você vai encontrar características, né? Os liberais trabalham com características. Você tem conceitos que são caracterizados por conjuntos de características, tá? Isso nos conduz sempre, em 100% das vezes, a uma má avaliação sobre o fenômeno. O fascismo é um fenômeno social. Ele aparece na sociedade, ele ganha força na sociedade de maneira estrutural. Entretanto, ele tem sintomas observáveis na superfície da sociedade. É um erro a gente tentar determinar o que é o fascismo a partir desses sintomas, porque fazer isso seria tentar determinar o que é fascismo a partir das aparências. As aparências também são determinações do nosso objeto, mas são determinações mais superficiais. Porque se as aparências fossem a essência, nós não precisaríamos de ciência. Nas aparências estão todas as determinações que nós precisamos para definir nosso objeto. Entretanto, nós precisamos apenas partir destas aparências, partir dessas determinações mais superficiais, porém nós precisamos buscar, a partir destas, as determinações mais estruturantes. A determinação mais estruturante do fascismo é a que eu já trouxe para vocês. O fascismo é a extrema-direita, portanto é o capitalismo levado às suas últimas consequências. E ele aparece enquanto fenômeno social quando a ideologia não dá conta de convencer e de manter a classe trabalhadora iludida. Agora, o que a gente pode apontar enquanto característica superficial do fascismo, até para dialogar com os liberais e explicar da maneira que eu estou tentando explicar agora aqui para vocês. Se a gente abrir um livrinho didático e procurar lá o que é fascismo, vocês vão encontrar um conjunto de características, tá? Que são determinações superficiais. Eu fiz aqui um pequeno checklist, vai aparecer sempre coisas desse tipo aqui, tá? Por exemplo, vai aparecer lá que o fascismo é autoritário, prega o autoritarismo. Correto, todo fascismo é autoritário. Mas vamos pensar numa coisa. O capitalismo não é autoritário? Não é autoritário? Nós temos direitos individuais preservados enquanto classe trabalhadora? Ou nós somos constantemente submetidos a aparatos de dominação de classe? A única coisa que acontece é que no fascismo a gente tem mais autoritarismo.
Percebem? O fascismo é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Então, se o fascismo é autoritário, é porque o capitalismo é autoritário. O que nós vamos ter é mais autoritarismo. O fascismo é corporativista, vai aparecer também. Existe capitalismo sem corporativismo, gente? Existe? Não. O que se tem no fascismo é mais corporativismo. O fascismo é nacionalista. Não existe um nacionalismo perene na sociedade capitalista. Nós não somos sempre nacionalistas. Olha o que é o bairrismo. Olha o que é a nossa postura nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Alguns chegam a ser eufanistas, mas existe capitalismo sem nacionalismo, gente? Não, o que se tem no fascismo é mais nacionalismo. Se tem no fascismo sempre a presença de uma liderança carismática. Gente, isso é a quintessência do capitalismo. O capitalismo, ele acredita o sucesso ou o fracasso ao indivíduo. A força do PT não é baseada muito na liderança carismática do Lula? Eu me arrisco a dizer que vai acontecer com o PT, tudo mais constante, a mesma coisa que aconteceu com o PDT. Morreu o Brizola, a sua liderança carismática, acabou o partido. O que vai ser do PT quando acabar essa liderança carismática do Lula? O sucesso é sempre individual no capitalismo, gente. Então querer crer que no fascismo sempre vai se ter uma liderança carismática é se ter o quê? Capitalismo, é mais capitalismo. Característica do fascismo, militarismo. Tem nação capitalista sem militares? Quando um país abre mão das suas forças militares, automaticamente esse país se transforma em um protetorado militar, porque não existe a possibilidade de não haver militarismo no capitalismo. O militarismo é uma característica do correta, capitalismo. Camarada. No fascismo se tem o quê? Mais capitalismo. Racismo é uma característica do fascismo. Tem capitalismo sem racismo, gente? O capitalismo é produto do que aconteceu no grande momento de expansão da acumulação primitiva de capitais, que foi o colonialismo, sustentado a partir da escravidão africana, que forjou o racismo moderno. Essa forma de racismo que é essencialmente capitalista. O que tem no racismo? Tem mais racismo. Colonialismo interno é uma outra característica do fascismo. Né? Pegar aquela lógica de subjugar uma determinada sociedade a fim de extrair dela a riqueza para enriquecer a parte iluminada da sociedade, a parte que deve conduzir os melhores, não é isso? Uma hierarquização da sociedade. Isso não é essencialmente capitalista, gente. O que o fascismo faz é trazer essa lógica do plano externo, da relação metrópole e colônia, para dentro do país. Onde você vai colocar ali população LGBT, você vai botar as mulheres, você vai botar os judeus, você vai botar os ciganos, mas você vai hierarquizar a sociedade entre aqueles que são melhores e aqueles que são piores, que podem ser escravizados, que podem ser superexplorados. Existe capitalismo sem isso, gente? Não, no fascismo a gente tem mais disso. Anticomunismo, que é outra característica do fascismo. O anticomunismo, gente, ele é presente 100% do tempo no capitalismo. Pensem no seguinte: os capitalistas, os liberais adoram dizer, repetem ad nauseam o tempo todo, né, que o socialismo não funciona. Se tem uma experiência socialista, eles vão lá e boicotam. E eles dizem que o socialismo não funciona, mas eles têm que boicotar. Poxa, se o socialismo não funciona, por que tem que boicotar a Cuba? Por que tem que boicotar a Coreia Popular? Se o socialismo não funciona, deixa essas experiências acabarem pela sua própria natureza, que é uma natureza que não funciona. Então por que você tem que permanentemente combater essas experiências? Por que você
mesmo em tempos normais, você tem que ficar ratificando sempre o anticomunismo a partir dos veículos de nominação ideológica, por exemplo. Cinema e por aí vai, sempre vai ter anticomunismo. O anticomunismo é presente no capitalismo. O capitalismo é mais capitalismo. Então vejam, esse conjunto de características ajudam a identificar o fascismo. Mas o que eu tentei demonstrar aqui? Todas essas características não são características do fascismo, gente. São características do capitalismo. Mas o que é o fascismo, portanto? É mais capitalismo. Por isso que é a extrema-direita. Por isso que é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Então a gente tem que entender que o fascismo, e por isso que a sua tia virou fascista, o fascismo avança enquanto superestrutura social na crise prolongada. Ou seja, ele se transforma em algo cultural de seu tempo. A superestrutura é um conjunto de valores produzidos pelas relações de produção. O que eu estou querendo dizer? Que quando acontece uma crise estrutural prolongada do capitalismo, se naturaliza um capitalismo levado às suas últimas consequências na sociedade. Ou seja, se naturaliza aquilo que nós chamamos de fascismo. Porque nessa crise estrutural prolongada, a saída de direita para a crise estrutural prolongada é mais capitalismo. E mais capitalismo é o fascismo.